Bem-vinda, bem-vindo. No momento, irei iniciar a leitura de mais uma parte de Mentes Tranquilas e Almas Felizes, escrito por Joyce Meyer. Esta parte vai ser dividida em duas. Discorde em concórdia e enfatize o positivo. Não é fácil aprender a evitar conflitos e a nutrir relacionamentos harmoniosos. Afinal, algumas pessoas são bem difíceis de se conviver. No entanto, é vital cultivar relacionamentos pacíficos com todas as pessoas em nossa vida. Deus não sugeriu que evitássemos o conflito, ele ordenou. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável, perseverando o vínculo da paz, para com todos, apto para ensinar, paciente. Tudo que Deus nos instrui a fazer visa o nosso bem. Quando penso nisso, sinto-me encorajada a seguir em obediência nos relacionamentos difíceis. Uma das razões para os problemas de relacionamento é que nem sempre estamos determinados a resistir à discórdia. Resistimos algumas vezes, mas não nos dispomos a resistir o tempo todo. Ou pensamos que a única maneira de suportar o outro é transformar-se em capacho. E então nunca emitimos nossas opiniões ou expressamos nossos sentimentos nos conflitos. Assim, não raro nos tornamos amargas e ressentidas. Vou ser repetitiva para ter certeza de que expus meu argumento claramente. Ficar longe da discórdia é um processo contínuo nos relacionamentos cotidianos. Devemos confrontar a discórdia, trazê-la à tona e conversar sobre ela, buscando algum acordo de paz. Ainda que certamente não seja fácil viver em paz com os outros, sei por experiência própria que é possível. Nesse capítulo, vou compartilhar com você os seguintes princípios para resistir à discórdia e desfrutar de relacionamentos pacíficos. Aprenda a discordar com concórdia. Enfatize o positivo. Aceite cada um como é. Dar uma olhada para cada um desses princípios. Aprenda a discordar em concórdia. A falta de comunicação é a causa número 1 do muito relacionamento que é turbulento, inclusive divórcio e adultério. Muitas vezes as pessoas tentam conversar sobre um assunto, mas acabam discutindo porque discordam em algum ponto e não sabem como debater adequadamente. Depois de certo tempo, param de tentar se comunicar e grandes problemas surgem nos relacionamentos. Muitos dos desafios no meu casamento com Dave têm a ver com a nossa incapacidade de comunicação à maneira de Deus. Temos personalidades muito diferentes e muitas vezes vemos as coisas por ângulos totalmente diversos. Eu sou uma pessoa forte e verbal. Ao longo dos anos, minha boca me causou muitos problemas porque eu sempre tinha de estar no comando para que ninguém pudesse tirar vantagem de mim ou me empurrar de um lado para o outro, como meu pai fazia comigo. Quando nos casamos pela primeira vez, Dave era mais passivo que eu e menos inclinado a me confrontar. Então, após ter me dado alguns anos para crescer em Deus e superar parcialmente o meu passado, o Espírito Santo levou Dave a confrontar-me cada vez mais, em vez de deixar-me fazer as coisas do jeito que eu queria. Eu ficava com tanta raiva que tinha vontade de sair e deixar tudo para trás, mas no fundo eu sabia o que Deus estava tentando fazer. Parte de mim, sinceramente, queria que ele fizesse, mas a outra parte queria gritar e fugir. Quando o Senhor começou a ensinar-me a viver em concórdia, eu não conseguia compreender como poderia concordar apesar das divergências. Simplesmente manter a boca fechada não me parecia uma opção. O demônio me disse várias e várias vezes: se você fizer isso, vai virar um capacho e todo mundo vai pisar em cima de você. Quando estudei pela primeira vez os versículos que falam sobre submissão e sobre como a esposa deve se adaptar ao marido, foi quase demais para eu aceitar. Então, quando eu finalmente evoluí para o ponto em minha caminhada com Deus, no qual eu queria ser submissa a Dave, minha resposta inicial foi ir para um extremo oposto. Se anteriormente eu tinha alguma coisa a dizer sobre tudo, comecei a sentir que não podia dizer nada. Se David discordasse de mim sobre alguma coisa, eu sentia que a submissão significava que eu não podia verbalizar mais nenhuma opinião. Se não fosse assim, eu estaria me rebelando contra o meu marido.
Isso pode não parecer um grande problema se você por acaso se casou com alguém com quem você concorda a maior parte do tempo, mas esse não era o caso comigo e o Dave. Ainda que eu me mantivesse em silêncio no exterior, dentro de mim, eu queria me rasgar. Estava quieta, mas estava com raiva. Conseguia ficar em silêncio por algum tempo e então eu explodia. Dave continuou a pressionar e a me confrontar, e quando sentamos para conversar sobre os nossos problemas, nos demos conta de que uma boa parte dos conflitos se devia a problema de comunicação. Dei-me conta de que a comunicação acontece quando todas as partes podem expressar os seus corações de maneira de Deus, mesmo quando discordam. Ambos tínhamos coisas a aprender sobre como se comunicar adequadamente um com o outro. Dave ficou anos sem me confrontar e, quando começou, veio-me demasiada força. Eu não estava acostumada a ser confrontada e, naturalmente, exagerava na reação. Ficava chateada cada vez que ele tentava compartilhar alguma coisa comigo. Também tive de aprender a tentar parar de manipulá-lo. Se ele discorda de mim em algum assunto, eu tentava fazê-lo ver as coisas do meu ponto de vista. Dave percebia minha persistência, minha tentativa de manipulação e exclamava: "Para de tentar me convencer, Joyce. Se eu estou errado, deixa Deus me convencer. Se você está errada, deixarei Deus te convencer." Precisávamos de equilíbrio, precisávamos aprender a discordar com concórdia. Eis o que aprendemos sobre como discordar em concórdia. Demonstre respeito pelo outro. Demonstra respeito na nossa atitude, na nossa voz, nas expressões faciais, na linguagem corporal, tem sido a chave para aprendermos a discordar em concórdia. Se eu suspiro em alto som quando Dave está tentando compartilhar alguma coisa comigo, é óbvio que para ele, que considero que ele está dizendo, não tem valor. O suspiro comunica isso. Eu já decidi, não estou interessado em ouvir o que você está dizendo. A maioria das pessoas não se importa se você tem uma opinião diferente da delas, desde que você não as faça sentir como se as suas opiniões fossem ridículas e sem valor. Há uma maneira sábia de tratar as pessoas e uma maneira nem um pouco sábia. Deixe estar por um tempo. Se continuarmos discutindo, depois de ter deixado cada um falar o que achava ou sentia, paramos de conversar. E esperamos para ver o que Deus fará. Seja paciente. Você pode notar que eu fico repetindo: eu aprendi, nós aprendemos, estou aprendendo, estamos aprendendo. Ser um pacificador é uma decisão e depois é um processo de aprendizagem. Não se sinta desencorajado se você escolhe se abster do conflito, da discórdia, então, uma vez ou outra, volta no seu antigo jeito. Basta estar determinado a aprender. O Espírito Santo é o seu professor particular. Cada relacionamento é de um jeito e o Espírito Santo irá guiá-lo por sua situação particular se você confiar nele. Levantei muitos muros que eu nem sabia que existiam. Muitas das minhas reações estavam baseadas na minha antiga situação. Dave não tinha nada a ver com minhas mágoas do passado, mas minha percepção estava afetada pelos anos de abuso e controle. Ainda tinha muitas questões que precisava resolver para desfrutar da liberdade plena. Obviamente, não podia resolver todas de uma vez só. O Espírito Santo conduz o nosso aprendizado como ele acha melhor, pois enxerga mais do que nós. Vamos chegar à linha final vitoriosos se mantivermos no programa. Procure uma resposta que possa satisfazer a ambas as partes. Deixe-me dar um exemplo pacífico. Quando Dave e eu compramos os móveis para nossa casa, geralmente gostamos de coisas diferentes. Alguns homens não estão nem um pouco interessados em ajudar a decorar a casa, mas o Dave tem opiniões bem definidas sobre o que ele gosta, mas eu também tenho. Mas nossos gostos na decoração são bem diferentes. Quando tentamos sair para comprar os móveis, passamos 20 minutos na primeira loja em que entramos só discutindo. Quando voltamos para casa, eu estava exausta. Finalmente me dei conta de que a minha opinião não estava mais certa do que a do meu marido. Portanto, decidimos continuar visitando lojas até encontrar algo que os dois gostassem. Em muitas ocasiões, um ou outro teve de abrir mão de coisas que gostava para que pudéssemos encontrar coisas que os dois gostavam. Algumas vezes desistimos, voltamos para casa e continuamos no outro dia. Ceda regularmente. Caminhar no amor significa abrir mão do direito de estar certo. Dave e eu cedemos regularmente de uma forma equilibrada. Em outras palavras, eu não faço as coisas do meu jeito o tempo todo e ele também não. Ambos estamos dispostos a cumprir o que o Espírito Santo determinar sobre de quem é a vez de ceder. E isso não é fácil, porque como todo mundo, Dave e eu nascemos uma boa parte
com uma boa parte de egoísmo. Nós naturalmente procuramos o que é melhor para nós mesmos, não o que é melhor para o outro. Ceder requer humildade. Fazê-lo é uma boa atitude e sinal de maturidade. Se eu ceder e Dave fizer do jeito que ele quer, mas eu passar o resto do dia sentindo pena de mim mesma, que vantagem eu tive? Nenhuma. Houve ocasião em que Deus me conduziu a pedir perdão a Dave, quando houve atrito entre nós. Mas eu me recusei, porque a última a pedir perdão tinha sido eu. Estava disposta a fazer minha parte, mas não queria abrir mão do que eu achava justo. Queria ter certeza de que ninguém tiraria vantagem de mim, e assim mantinha uma lista mental de quantas vezes ele e eu ganhamos. Tive de aprender a não manter um registro literal de quem havia cedido por último. Se duas pessoas estão dispostas a se revezar em ceder entre elas, isso beneficia o relacionamento. Você vai ter de aprender seus próprios modos de discordar com concórdia, porque cada situação é de um jeito. Cada pessoa é de um jeito diferente. Se você é cristão e está no relacionamento com um descrente, Deus pode demandar que você ceda mais com mais frequência, simplesmente porque você abriga o suficiente da palavra de Deus no seu coração para permitir que seja assim. As pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus são levadas por sentimentos e pensamentos. As pessoas firmadas na palavra de Deus sabem que os sentimentos e os pensamentos levarão ao desastre. Outro modo de desfrutar de relacionamentos harmoniosos é aprender a focalizar os pontos fortes da pessoa e não nas fraquezas. De fato, se mais casais aprenderem a fazer isso, haverá muito menos divórcio. Enfatize o positivo. Amo profundamente meu marido, mas por anos eu mantive uma lista mental de todos os defeitos que ele demonstrava. Eu era uma pessoa muito negativa e procurava falhas e traços negativos nas pessoas. Sentia-me tão mal a respeito de mim mesma que tentei encontrar muitas coisas ruins nos outros apenas para me sentir melhor. Um dos desafios que encontrei em Dave é que ele jogava golfe todos os domingos. Eu achava tremendamente egoísta por não ver como era duro para mim ficar em casa a semana toda com as crianças, sem oportunidade de ir a lugar nenhum. Só tínhamos um carro, que ele tinha de usar para ir ao trabalho. Sentia-me limitada ao raio de 3 quarteirões que eu conseguia percorrer caminhando. No entanto, nos 3 quarteirões havia padaria, mercearia, salão de beleza, uma loja de 10 centavos, como se chamava na época. Eu não era espiritualmente inteligente bastante para me dar conta de que Deus havia me abençoado com a conveniência de ter todos os lugares ao alcance dos meus pés. Nunca levei em consideração que Dave trabalhava toda semana, que sempre ia amar os esportes e que jogar golfe aos domingos era muito, muito importante para ele. Tentei fazer com que ele desistisse. Ficava com raiva quase todos os sábados, o que só fazia com que ele tivesse mais vontade de jogar. Quis colocá-lo sob a lei, e isso o fez ter vontade de ficar longe mais tempo ainda. Os padrões de lei só aumentam nossos problemas, não podem solucioná-los. Também reclamei que Dave não conversava comigo o suficiente, que ele fazia palhaçadas demais e não levava as coisas a sério e que não era proativo o suficiente. A lista que eu mantinha de suas falhas crescia e crescia. Em resumo, eu caçava tudo que fosse negativo e ignorava suas características positivas. Estava tão ocupada meditando sobre suas falhas e tentando corrigi-las que eu simplesmente não me dava conta da bênção que eu tinha na minha vida. Quando Deus finalmente me ensinou, após muitos anos de sofrimento, a enfatizar o que é de bom na vida e nas pessoas, foi incrível a quantidade de ótimas qualidades que eu encontrei no meu marido. Obviamente, essas qualidades já existiam, e eu poderia ter desfrutado delas todo esse tempo. Descobri que Dave era flexível e que se adaptava fácil. Ele é muito fácil de conviver. Ele não exige muito. Está disposto a comer qualquer coisa, não importa se eu dou um sanduíche frio ou uma refeição quente. Ele deixa que eu compre qualquer coisa que a gente possa pagar. Posso levar pessoas para casa a qualquer hora que ele não se importa. Se eu quiser sair para jantar, tudo bem, eu posso escolher o restaurante. Dave também cuida bem de si fisicamente. Ele tem a mesma aparência de quando nos casamos, só que um pouco mais velho. A lista dos seus pontos fortes é bem longa, mais longa que a lista que eu mantinha dos defeitos. Você está enfatizando os defeitos de alguém quando poderia estar ampliando seus pontos positivos? Seja positivo em relação à pessoa com quem você se relaciona. Se semearmos misericórdia, colheremos misericórdia. Você quer a misericórdia aplicada às suas fraquezas e defeitos? Se você quer, você precisa ser abundante na misericórdia. Todos temos defeitos e se enfatizamos, esses defeitos se tornam maiores do que eles são.
Mas quando priorizamos as coisas boas nas pessoas, as suas qualidades tornam-se maiores do que aquilo que nos irrita nelas. Hoje, se alguém viesse me perguntar quais são as falhas do meu marido, eu teria de pensar muito para encontrar algum defeito. Ninguém é perfeito e Dave tem as falhas, mas como eu já não presto muita atenção nelas, é até difícil lembrar. Eu faço um esforço não só para pensar nos pontos fortes dele, como também para elogiá-lo. Quando verbalmente ampliamos os pontos fortes das pessoas, as edificamos, as encorajamos, estamos ajudando-as a ser o melhor que puderem. Extraímos o melhor que elas têm ao amplificar as suas boas partes. Paulo fazia isso regularmente quando escreveu para as várias igrejas. Mesmo quando as repreendia, sempre comentava sobre o que estavam fazendo bem. Ele conhecia a arte de repreender as pessoas sem ofender. Ele esperava o melhor delas e, deste modo, as inspirava a viver desse modo. Temos um exemplo disso em seu encorajamento à igreja coríntia sobre a contribuição. Em sua carta aos Coríntios, ele escreveu: Não tenho necessidade de escrever-lhe a respeito dessa assistência aos santos, o povo de Deus em Jerusalém. Reconheço sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês, de Acaia, a maior parte da Grécia, estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Paulo encorajava a igreja dos Coríntios sem fazer parecer que ele os estava acusando ou que deles duvidasse. Ele disse que sabia que estavam preparados para dar e que estavam preparados para um bom tempo. Diz que tem orgulho deles e que eles serão testemunhas para o outro povo. Faz um grande preâmbulo até informar que está mandando alguém para garantir que a oferta deles será preparada como foi planejado. Que diferença em nossos relacionamentos quando enfatizamos e trazemos luz ao lado positivo das pessoas. Isso não só ajuda os outros a melhorarem, como também nos ajuda a gostar mais deles, do jeito que eles são. Isso nos leva ao nosso próximo ponto. Obrigada por acompanhar a leitura desta parte deste capítulo de Mentes Tranquilas e Almas Felizes, escrito por Joyce Meyer.